Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao Flamengo News React, o canal feito para você que respira Flamengo 24 horas por dia. Aqui você encontra os melhores cortes com as últimas notícias do Mengão direto dos programas esportivos, entrevistas, bastidores e, claro, com aquela pitada de opinião e análise que só a torcida mais apaixonada do mundo entende. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo chegando para te manter atualizado com tudo do nosso Mengão. Bora pro vídeo? Sinto não ganhamos nada, dever cumprido, obrigação cumprida, porque, como eu digo, o detentor do título tem que passar sempre a fase de grupo. Até lá, até as oitavas ainda falta muito tempo. E cada jogo é um jogo diferente, é uma história diferente, é uma viagem diferente. En cuanto a rendimiento bueno o malo, no sé, hemos conseguido el objetivo. Uno de los objetivos del club era pasar a octavos de final de Copa Libertadores. Porque si hoy hubiésemos perdido por un gol o dos, que puede acontecer en el fútbol, más con un equipo argentino, y del otro lado ganaba Libertad, hasta podríamos haber quedado segundo en la clasificación. Queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar. Que a gente consiga seguir nessa evolução, né, nessa parada. Vão ter muitos dias para treinar, para esse retorno, né, todo mundo à disposição. Né, eu penso que a gente pode voltar num outro nível. Vamos lá, aí os potes, né? O pote 1 com os primeiros colocados: Estudiantes, River Plate, LDU, São Paulo, Internacional, Palmeiras, Vélez Sarsfield e Racing. Pote 2, Botafogo, Universitário, Flamengo, Libertad, Fortaleza, Atlético Nacional, Cerro Porteño e Peñarol. Segunda-feira, André, tem sorteio. E eu fico pensando que olha o pote 2 e fala: Botafogo e Flamengo, o que vocês estão fazendo aí? É o famoso rezar pra fugir? Óbvio, ninguém tem medo de ninguém, aquela coisa, pra ser campeão tem que ganhar de qualquer um. Mas nas oitavas não precisa, né, ter esse tipo de adversário. Não, e se você, se o fã de esportes der uma olhada de novo no pote 2, ele vai perceber uma diferença técnica absurda, dramática de Flamengo, Botafogo e todos os demais. Então tem o Flamengo, que é, do ponto de vista técnico, o time que tem mais potencial, o elenco que é mais qualificado. Jogou de acordo até agora na Libertadores? Não, nem perto. Mas isso não muda a análise que se faz do potencial do elenco. E em relação a querer ou não querer enfrentar um determinado adversário, é claro que você precisa levar em conta o momento, mas eu duvido que alguém esteja agora, sexta-feira de noite, esfregando as mãos para pegar o Flamengo no sorteio da segunda-feira, porque o Flamengo não está bem. Primeiro, porque os jogos ainda vão acontecer depois de um período bem considerável. As coisas podem mudar e podem ficar piores para os adversários dessas equipes, que também vão ter a sua chance de melhorar. Em resumo, acho que ninguém quer pegar o Flamengo, ninguém quer pegar o Botafogo, e existe uma diferença muito drástica desses dois times para os outros que serão os adversários dos primeiros colocados na próxima fase. A gente segue essa discussão pensando nos times que se classificaram no pote 1, os líderes, e a melhor campanha é disparada do Palmeiras. O São Paulo passa com uma boa campanha, especialmente por ter performado fora de casa. Como é que você vê esses 6 brasileiros? Tem São Paulo, Palmeiras e Inter, pote 2, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. É claro que todo mundo quer se classificar em primeiro lugar do seu grupo para ter as vantagens técnicas, né, no mando de jogos nas fases seguintes, mas, assim, se você for pensar que a Libertadores coloca os times diante de dificuldades distintas, porque os grupos, evidentemente, são formados por equipes diferentes. Às vezes, o balanço da sorte beneficia alguém que tem adversários menos complexos. O grupo do Internacional e do Bahia, por exemplo, era disparado o grupo tecnicamente mais perigoso. O Bahia poderia ter se classificado se não tivesse perdido para o Nacional em Salvador, naquela trágica noite, trágica esportivamente falando.
e acabou tendo de se entender com a vaga na Copa Sul-Americana. O Internacional passou, é uma das equipes brasileiras que estão na próxima fase e quem, como por exemplo o Flamengo e o Botafogo, equipes que não fizeram a primeira fase como gostariam de ter feito, no caso do Flamengo eu diria deveria ter feito, porque o grupo não era tão difícil assim, é o momento de utilizar esse período até a realização da próxima fase do torneio para chegar a esse confronto na melhor maneira. A minha impressão é que o Flamengo vai fazer isso e que todo mundo vai melhorar. Eu julgo que tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, o desempenho irregular e, em determinados casos, ruim de equipes brasileiras se dá muito por causa do nosso calendário achatado, com o que aconteceu até agora, nesse ano de 2025, por causa da Copa do Mundo de Clubes. É possível que times, principalmente aqueles que vão disputar o torneio da FIFA, tenham problemas na reentrada na temporada. Mas eu acho que todo mundo vai estar melhor quando a Libertadores voltar a acontecer. O Palmeiras, para a gente arrematar essa discussão, nessa fase de grupos, foi o melhor, a pontuação óbvio que diz isso, mas o sentido de futebol foi muito melhor que os outros. Ele está numa prateleira de performance diferente, sozinho, ninguém ocupa essa posição com ele. A minha impressão é que, embora a gente tenha a tendência a fazer uma análise muito imediata e muito efêmera aqui no nosso país do momento dos times de futebol, eu acho que o time do momento, há algumas semanas aqui no Brasil, é realmente o Palmeiras. Ele mostrou para as demais equipes como se faz quando você se sente o favorito na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E não é a primeira vez que o Palmeiras faz isso. De novo, nós vimos um time encarando adversários tecnicamente inferiores, em alguns casos bastante inferiores, da maneira que se tem que fazer, com imposição, com resultados muito enfáticos, como esse da última rodada, e se colocando na condição de não só ter a melhor campanha e todas as vantagens que isso representa, mas se sentir o principal time da Libertadores até agora. O 2 não fez uma boa campanha, mas o assunto agora é fora do campo. O Gonzalo Plata está machucado desde o início de maio, mas foi convocado pela seleção equatoriana para a data FIFA. E o Equador enviou médicos para tratarem de Plata e o Flamengo se manifestou por ver ali uma interferência. Vamos ver a nota oficial do Flamengo. O clube foi surpreendido com a informação de que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do atleta. Na visita, eles realizaram procedimentos, a revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Embora reconheça a obrigatoriedade de liberar jogadores para suas seleções nas datas FIFA, o Flamengo entende que tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até na sua carreira, fecha aspas, comunicado do Flamengo, e uma situação sui generis, né? A gente já viu muito debate sobre isso pós-lesão, né? De se machucar a serviço da seleção e lamentar isso num contexto de clube que é quem honra os compromissos financeiros com o jogador. Verdade. Como é que você vê esse caso? Uma situação difícil, né? Num caso ideal, o tipo de relacionamento entre clubes e as seleções dos seus jogadores é um relacionamento profissional, né? Um relacionamento tranquilo em que as pessoas se conversam e no caso de qualquer dúvida ou qualquer desentendimento, as coisas chegam a um bom termo com os dois lados satisfeitos. O Flamengo tem todo o direito de se preocupar com o tipo de tratamento que está recebendo o seu jogador, principalmente se ele acha que a conduta deveria ser outra, né? Esse tipo de coisa pode acabar até em um desentendimento, digamos assim, de um caso ser levado a instâncias que precisam opinar para resolver o problema. Cada um está fazendo a sua parte. Por enquanto, o jogador fica numa situação complicada. O clube é o seu empregador, é a quem ele deve satisfação, mas existe também, é claro, a relação muito próxima e muito íntima que os jogadores de futebol têm com as suas seleções nacionais. Difícil, um caso complicado. Tomara que seja resolvido da melhor maneira. Fala Nação.
Esse foi mais um corte que fiz para vocês, espero que gostem. Imagens da ESPN, link na descrição como créditos. Bom, eu acredito que o time do Flamengo vai estar mais forte nas oitavas de finais da Copa Libertadores, tem mais de 2 meses para a próxima fase, até lá tem o Mundial, 2 janelas de transferências e a chegada do Jorginho. Também deve chegar outros jogadores para reforçar o time. Dito isso, o Flamengo deve chegar bem mais preparado para a próxima fase da Libertadores. Por isso ninguém gostaria de enfrentar o Flamengo na próxima fase. O sorteio vai acontecer na segunda-feira e então vamos conhecer quem será o adversário do Flamengo. Eu particularmente gostaria de enfrentar o Palmeiras. Os caras foram o melhor time da primeira fase. Seria bom a gente já enfrentar eles nas oitavas e ganhar. Me conta aí nos comentários qual time vocês gostariam que jogasse na próxima fase contra o Flamengo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal. Flamengo News, a voz da nação em cada corte.